como atrair e fidelizar clientes com produtos estratégicos. Vocês sabiam, gente, que sim, existem produtos estratégicos que atraem e fidelizam clientes e, consequentemente, não preciso nem falar, né? Aumentam as vendas? É isso mesmo que vocês ouviram. Fernanda, vem cá, mas eu nem sei fazer bolo ainda. Eu nem comecei a vender os bolos ainda e você falando de aumentar venda com produtos estratégicos? Exatamente, gente, é claro que sim. E é por isso mesmo que hoje eu trouxe aqui uma das minhas estratégias para atrair clientes. Por que eu falo uma das estratégias para atrair clientes? Porque são várias. Existem produtos estratégicos que atraem, fidelizam clientes e que, consequentemente, aumentam as vendas, certo? Então, o que é importante nesse momento? Você saber, né? Você ter esse conhecimento. Qual é o conhecimento que você precisa? Técnica para desenvolver as receitas estratégicas, estratégia de divulgação e vendas. Quando a gente fala aqui de produto estratégico, é isso, né? Não é só receita, não se esqueçam disso, tá? Mas, Fernanda, por que você diz que é um produto estratégico que atrai, fideliza cliente e aumenta as vendas? Primeiro, porque é um produto bom, bonito, barato e prático. Arrasei, né? Quando eu falo que um produto é prático, tá? Não quer dizer que você só vai pegar a receita, misturar ingrediente e fazer. Por quê? Porque demanda técnica também. Tem uns segredinhos, né? Que geralmente esses segredinhos não estão em PDF. Por que também que ele é estratégico? Porque ele é um produto gostoso, ele é versátil, ele é suave, combina com qualquer coisa e tem uma durabilidade incrível. Então você pode fazer uma produção grande e ir vendendo ao longo dos dias, tá? Quarto, ele é um produto acessível, gente. Por que ele é acessível? Porque ele tem, um baixo custo, pouquíssimos ingredientes, como vocês vão ver. E logo, as pessoas, quando o produto tem baixo custo, né, e é um produto acessível, ou seja, é relativamente barato, as pessoas não precisam considerar para comprar. O que é isso? Pensar duas vezes. A pessoa não pensa duas vezes para comprar, tá bom? Então, o que acontece? Elas compram para elas, experimentam e o negócio é tão bom que elas começam a presentear pessoas que elas conhecem, pessoas queridas, do tanto que aquilo é bom, tá bom? E você não consegue comer só um. Eu desafio quem consegue comer só um biscoito desse. E aí vocês falem para mim, as minhas alunas aí, se vocês conseguem. Ah, meu Deus! Outra coisa, por que ele é estratégico? Você está começando agora, você não tem muitos bolos, você não tem muitos clientes, né? Esse produto, que é o biscoitinho, né, os aromáticos que a gente vai fazer aqui hoje, que ele é derivado do biscoitinho viciante, que eu sempre faço aqui, porque é muito bom mesmo. O que acontece? Ele estimula o cliente a comprar outros produtos. O cliente gosta dos biscoitos, são viciantes e ele quer provar os outros produtos. Que outros produtos? Bolos que você vai fazer, porque eles são, apesar de ser mais caro do que a bolachinha, ele vai sair bastante também, tá? Então, assim, ele meio que leva o seu cliente a comprar novamente de você. Essa que você tá vendo aí na tela é a receita do biscoito viciante. Para a gente aromatizar, basta a gente acrescentar ingredientes nele. Por exemplo, canela com açúcar, canela dentro da massa, canela fora da massa. Eu vou fazer com canela, açúcar e canela fora da massa, porque eu acho que o açúcar cristal em cima dessa bolachinha faz toda a diferença, de tão bom que fica. Mas se você quiser, você pode colocar a canela dentro da massa, tá certo? Então vamos lá, Você vai precisar de 2 ovos ou 100 gramas de ovos, 200 gramas de manteiga, aqui é manteiga mesmo. Tem gente que faz com margarina, eu não faço com margarina.
Eu prefiro a manteiga, tá certo? Pode ser com sal ou sem sal. Uma xícara e 1/4 de chá de açúcar, ou seja, a minha xícara é de 200 gramas, tá? Você vai usar 250 gramas de açúcar. De preferência, uso refinado. Eu uso cristal também, tá? Mas o cristal, ele vai ficar aqueles cristais na massa. Ou então você pega o cristal e dá uma batidinha no liquidificador aí, que ele vai ficar fininho. Vai ficar uma massa mais lisinha, tá bom? 5 xícaras de farinha de trigo ou 500 gramas. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 5 gramas. E 1 colher de chá de fermento químico, 5 gramas. Agora é o seguinte, se você quiser saborizar essa massa, você pode colocar, né, com a canela, por exemplo, você pode usar aí de 1 a 2 colheres de canela ou mais, isso aí é a gosto. Pode usar também gengibre em pó, né, com canela, que fica bem aromatizado. Você pode colocar até um cravinho, cravo moído, para poder ficar mais ainda com aquele gostinho de pão de mel, né? Cravo, gengibre e canela fica com gostinho de pão de mel, né? Que eu acho que fica uma delícia. O que mais, gente? Você pode aromatizar também com limão, raspa de limão, raspa de laranja também, com chocolate. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? Então a gente vai fazer o de canela, mas eu vou saborizar somente por fora, porque eu acho que fica mais atrativo e mais gostoso. E a gente vai fazer o de chocolate, porque tá chegando a Páscoa, né? E aí a gente vai fazer o de chocolate, tá? Bom, dá para vocês verem não, né? Aqui em cima da bancada. Você pode colocar aqui para mim? Aí. É aqui? É para cá que eu olho? Tá. É o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho potinhos, né? Eu falei, 2 ovos, ou seja, 100 gramas de ovos. Só que é o seguinte, aqui eu tenho só um ovo. Por quê? Porque eu tô fazendo metade da receita. Então, você também pode fracionar aí na sua casa. Tô fazendo metade só para não ter que ficar fazendo muito biscoito, porque rende bastante, tá bom? Só para ensinar vocês mesmo aqui. Tá, então vamos lá. Qual que é o processo disso aqui? Eu vou fazer a receita do biscoito viciante juntamente com o biscoito de chocolate, tá? Só que, por que eu vou escolhi fazer isso aqui? Para você saber fracionar a receita aí na sua casa. Você pode fazer uma receita inteira normal e uma receita inteira de chocolate. Se você for fazer a receita do biscoito de chocolate, como que você vai proceder? Você vai acrescentar a sua massa, 100 gramas de chocolate. Aqui eu estou usando 50%, tá? E aí, o que você vai fazer? Em vez de usar 500 gramas de farinha de trigo, você vai usar 400. Então, tudo que você colocar de chocolate, você tira de farinha. Eu vou colocar, ó, os ovos. Dá pra ver aqui, né? Aqui é melhor, né? Ótimo, tá. Eu vou colocar aqui, ó, no caso, seria 2 ovos, né? Se você estivesse fazendo a receita inteira, eu tô fazendo só meia, tá? Vou colocar aqui o açúcar refinado. Ó, vou dar uma misturadinha. Aqui eu nem peneirei o açúcar, porque como eu vou amassar, então não vai ter problema, tá? Mas se você quiser peneirar aí, se você tiver um problema de umidade, como eu tenho aqui, não tem, pode peneirar, tá certo? Mas ó, aqui não precisa. E aí, eu estou misturando aqui primeiro, só para desfazer essas bolinhas de açúcar. Já já a gente vai colocar a mão na massa, tá? E é legal você misturar aqui primeiro, para já dissolver um pouquinho desse açúcar. Porque quanto menos açúcar tiver inteiro, né, granulado, o que vai acontecer? A sua massa vai ficar mais bonitinha. Tá bom? Ó. E quando você vê, né, que quando a gente mistura aqui os ovos com açúcar, já começa a dissolver mesmo.
tá? Ó, misturei. Agora, eu vou acrescentar a manteiga. Como eu falei para vocês, eu tô usando aqui manteiga, não tô usando margarina. Esse aqui, gente, é um biscoito amanteigado. A durabilidade dele vai ser maior com manteiga, tá? Porque a margarina, o que ela vai fazer? Ela pode umedecer a sua massa, tá? E a manteiga não. Ela vai deixar mais crocante. E sem contar no sabor, tá? Vocês estão vendo aqui pouquinho desse jeito porque é meia receita. Tá certo? Ó. Pronto. Aqui eu tenho a primeira misturinha, tá? O que ficou agora? O que restou agora pra gente misturar aqui nessa massa? Eu tenho a farinha, eu tenho aqui o fermento químico com bicarbonato de sódio, já tá separadinho. Se eu fosse fazer meia receita do biscoito viciante normal, certo? Tá. Só que, se eu quisesse colocar aqui, fazer o de canela, na receita inteira, 2 colheres de sopa de canela, e aí você experimenta, vê se tá ao seu gosto. Qualquer coisa, na próxima vez, você aumenta, tá bom? Só que nessa daqui eu vou saborizar com o chocolate em pó 50%. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar essa primeira massinha aqui, né? Essa emulsão, metade, 50 gramas, mais 100 gramas, mais 125. Dividido por 2. Deu 137,50. Então, eu vou colocar aqui, ó. Gente, eu tô fracionando receita, tô ensinando vocês, tá? Eu vou colocar aqui na minha balança, isso porque eu tô fracionando. Se você estivesse fazendo a receita inteira, você podia mandar ver aqui mesmo, tá? Não tem erro. 137 gramas, ó. Aqui. Opa, passou. 137 gramas. Por que eu quero fazer isso? Porque eu vou fazer uma massa branquinha e uma massa pretinha de chocolate, entendeu? Então, onde eu tenho chocolate, o que eu fiz aqui? Eu usei, né? Eu tirei a farinha, tá? Tirei a farinha e coloquei o chocolate. Ou seja, se você for fazer a receita inteira, 100 gramas de chocolate e quanto? 400 gramas de farinha. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Ó, o chocolate. Peraí, deixa eu pegar outro, que senão vai roubar massa. Ó, vou misturar. Por que eu gosto de fazer isso aqui antes de colocar a farinha? Para ver a coloração. Porque, de repente, depende do chocolate que você tá usando, fica muito pálido, de repente você quer ela mais escurinha, entendeu? Mesmo, ó. Aqui eu vou colocar a farinha de trigo sem fermento aqui, tá? Se você quiser, você pode até usar farinha com fermento e tranquilo. Aqui, aí você não coloca o fermento. Aí eu tô fermento e bicarbonato, tá? Aqui, não tem erro, não se preocupe. E aqui, nessa branquinha, eu vou colocar a farinha e o fermento e o bicarbonato. Gente, só isso. E agora eu vou misturar, tá? Não peneirei nada aqui. Porque aqui eu vou amassar depois, tá? E aqui, quando você começa a misturar os ingredientes, parece que vai virar uma farofa, mas não vai, gente. Ele vai ficar melecadinho, vai ficar ótimo de trabalhar essa massa, tá? Fique tranquilo e tranquila. Ó, aqui eu tô misturando. Eu tô misturando com essa espátula só para evitar de sujar a mão também. Tá certo? Mas se você quiser já colocar a sua mão aqui, não tem problema não. Eu é que tô fazendo assim para manipular o menos possível, tá? A partir daqui eu já
amasso com a mão. Só que aí agora eu vou misturar isso aqui para não ter que trocar de luva, né? Porque o que é branco tem que ficar branco, certo? Essa bolacha aqui, ela cresce um pouquinho depois que ela vai pro forno. E depois que a gente amassa ela tem que ficar pelo menos umas 2 horas na geladeira, que senão fica muito ruim para você abrir a massa, porque ela é amanteigada, tá bom? E a gente vai ter que abrir ela bem fininha. Quanto mais fininha, mais dinheiro você vai ganhar e mais satisfeito seu cliente vai ficar. Por quê? Porque você vai conseguir entregar mais biscoitos, né? Por um preço acessível. E o que acontece? Vai ficar mais gostosa, tá bom? Então, quanto mais fininha, melhor. Se ela tiver grossinha, como eu já falei, ela fica com gosto de ovo, não fica gostoso. Ela, com o tempo, a gente vai amassando e quanto mais quente tiver aí na cidade, mais molinha ela vai ficar, entendeu? Porque a gente tá trabalhando aqui com o quê? Massa amanteigada. Então, aqui eu tô no ambiente com ar-condicionado, então ela tá durinha, né? Tá em ponto de pomada, mas tá fresquinha. Então, por isso que você vê ela meio esfarelando um pouquinho, tá? Mas, opa, depois que a gente for abrir essa massa, vocês vão ver, tá? Então, ó. E aí, o que eu faço? Coloco essa massa dentro de um saquinho plástico, ou então cubro aqui com filme plástico e levo para a geladeira por aproximadamente 2 horas para a gente poder gelar essa massa e abrir, conseguir abrir ela mais fácil, tá? Agora, nós vamos trabalhar com essa daqui. Gente, isso aqui vai ficar boa, hein? Não vai ficar doce, viu? Ó, venho aqui e amasso da mesma forma. Pronto, gente, ó, massa de chocolate tá aqui prontinha também, tá certo? E aí a gente coloca dentro de um saquinho e leva pra geladeira. Prontinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Ó, eu tenho aqui um saco plástico, tá? Desses de porção. Ele é um saco mais grossinho, tá bom? Um saco plástico. E ele é bem grandinho. E aí, o que eu faço? Eu abro ele, eu gosto de abrir, tá? Porque eu gosto de reutilizar ele para abrir todos os biscoitinhos. Então, eu venho aqui, corto na lateral e corto no fundo. Eita, rasguei aqui, mas tudo bem. Ó, venho aqui e corto no fundo, tá? E aí, ele fica assim, como você tá vendo, tá certo? E aí, deixa eu colocar meu forno aqui para pré-aquecer. Você também vai colocar aí o seu. Eu pré-aqueço a 180 graus, tá? E, ó, aqui tá a massa, metade da metade, tá? Isso aqui junto é metade da massa que eu passei para vocês, ok? Então, aqui é a massa branca, normal. Você poderia ter colocado canela já na massa, você poderia ter colocado raspas de chocolate. Em que momento eu coloco isso? Canela você vai colocar junto com os ovos ali, vai misturar. A raspa, eu coloco a hora que eu coloco a farinha e eu jogo as raspas lá e tá tudo bem, tá? Venho, ó, coloco aqui no centro, dobro novamente o saco plástico e venho com o rolo. Esse meu rolo é assim, gente, porque ele é muito leve. Mas se você tiver qualquer rolo aí, você consegue abrir a massa, tá? Até com garrafa eu já abri. Então, ó, você começa a abrir a sua massa. Aqui eu tenho 1/4 da massa, tá? Ó, e quanto mais fininho você fizer, você abrir o seu biscoito, mais bonito ele vai ficar, mais você vai economizar, tá? Ó, eu sempre gosto de virar, porque ele dá uma dobradinha no plástico.
Quantos milímetros aproximadamente, gente? Uns 2, 3 milímetros a bolachinha, tá? Abri a massa e eu tive algumas reclamações de alunas falando assim, ai, Fer, minha bolachinha, ela ficou douradinha do lado e branquinha no meio. O que eu faço para não ficar assim? Como a gente não tem aquelas formas próprias para bolacha, né? O que você pode fazer? Isso aqui é a dica de uma aluna minha. Você usa um tabuleiro e você vira ele. E aí você vai usar aqui o papel manteiga ou o papel A4, tá bom? Para colocar as suas bolachas aqui, tá certo? Eu abri a massa. Olha só, por que eu falo que PDF não tem técnica, né? E é bem melhor você assistir uma aula e anotar tudo. Eu abri a massa e, ó, vou descolar aqui, descolei a massa, né? Desgrudei a massa do plástico, vou virar o plástico e vou fazer isso aqui desse lado também. Por quê? Ai, quebrei aqui. Porque fica mais fácil da gente tirar daqui, entendeu? E aí, agora que vem o X da questão. Ó, eu tenho aqui, onde que tá focando? Aqui, foca aqui? Foca, né? Foca de foca. Ó, aqui eu tenho as cenouras, cortador de cenoura, tenho aqui cortador de coelhinho, tem esse de coelhinho aqui que eu não gosto muito, esse aqui, porque ele é bem dificinho de descolar a massa, tem muito detalhezinho. Tenho aqui de florzinha, tá? E aí você pode brincar. Tem de coração também, de estrela, o que você quiser, tá? Então, o que você faz? Você vem aqui, pressiona, dá uma mexidinha e ele já desgruda, tá? E aí eu venho aqui com o coelhinho é mais chatinho. Quando você for escolher os cortadores, tem que tomar cuidado para você não escolher cortador com muito detalhe, porque senão ele, quanto mais detalhe tem, mais difícil de desgrudar. Ah, eu não vou conseguir fazer a bolacha? Vai conseguir fazer a bolacha. Mas às vezes pode quebrar e aí você vai, se quebrar tá tudo bem, você vai amassar de novo, né? Só você amassar de novo a massa aqui e abrir e você consegue fazer novamente, não tem problema, mas tempo é vida, né? Então, que você puder agilizar o seu tempo aí, melhor. Deixa eu colocar esse coelhinho aqui. Ó, eu sempre dou uma pressionada. Eu não vou usar esse grandão não, gente. Esse grandão aqui é legal para quem faz bolacha decorada. Eu acho que para quem faz as nossas bolachas, que é só para colocar em kit, em saquinho, uma coisa mais simples, esses cortadores menores são melhor, né? Para quem faz bolacha decorada, que pinta, que não sei o que, aí é melhor os maiores, pelo menos eu acho isso. E aqui a gente vai fazendo isso, tá? E como é que a gente desgruda agora, Fernanda? Tem um macete também, ó. Você pega, dá pra ver? Aqui, tá? E começa a desgrudar a sua bolachinha aqui por baixo, ó. E fica muito mais fácil, tá bom? E detalhe, se ela tiver, como fala, muito calor aí na sua casa, vai ser difícil. Então, é bom que a massa esteja gelada, tá? Se você tiver com muita dificuldade, mas com muita dificuldade mesmo de tirar daqui, o que você vai fazer? Engrossar um pouquinho a massa. É só você amassar de novo aqui e abrir ela novamente, tá bom? Mas eu prefiro ela fininha. E quanto mais fina, mais gostosa ela fica. Tá, beleza. Agora eu vou colocar essa massa aqui, só para vocês verem ela assada. Ok, Fernanda, como é que você vai saborizar essa massa? Você pode misturar esse açúcar depois, quando ele sair do forno, coisa que eu prefiro não fazer isso, prefiro fazer isso antes de levar ele pro forno. Quer ver, ó? Você vem aqui. Ai, caiu sem querer. Era para cair mesmo. Ó, e tcharam, coloca aqui, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado, ó. Vem aqui, coloca aqui, passa no açúcar,
na canela e leva pro forno, tá certo? Isso aqui com chá, com café, gente do céu, isso aqui é uma delícia. Pronto. E aqui ela está saborizada com canela e açúcar, tá? Agora eu vou levar pro forno e vou abrir a de chocolate, gente. Segura aí! E aí tem outra coisa também, você pode usar, né, na sua massa aí, menos chocolate, se você preferir, se quiser deixar ela mais clarinha. Não tem problema, tá? Fica a seu critério. Eu colocaria numa receita inteira 100 gramas de chocolate, tranquilamente, tá? Essa tá aqui por fora, não está lá dentro. Aí, tô abrindo. De 2 a 3 milímetros, tá? Quanto mais fino você conseguir, mais gostoso vai ficar. Só que é claro, né, gente? Quanto mais grossinho tá, mais fácil é de você cortar, tá? Então, ó, desgrudei aqui, virei e vou desgrudar aqui também, para ficar mais fácil da gente tirar do plástico, tá bom? Aí eu venho aqui com outra forma e ó, cortador. Esse aqui ficou mais grossinho, mas... Tá? Então você pode vender ela assim, sem decorar, que vai ser uma delícia também. Pode vender ela aromatizada dessa forma aqui que eu fiz, com canela e açúcar. E aí, qual é a medida que eu uso? Para uma colher de canela, eu uso 3 de açúcar. Mas isso aí é muito a gosto, entendeu? Tá? Então, para uma medida de canela, eu uso 3 de açúcar. É a gosto. Você vai com a coloração, o sabor que você quiser aí, ok? Segredo aqui para tirar ela do papel. Assim que ela sai do forno, ela tá grudadinha, ó. Como você tá vendo, ó. Eu tô mexendo aqui, ela não tá desgrudando. E assim que ela sai do forno, ela não sai crocantinha. Se você for comer, ela vai estar um pouquinho macia ainda, tá? Então, conforme ela for esfriando, é que ela vai soltando do papel. Ok? Então, se você tá com problema aí, como que eu faço para atrair cliente com produtos estratégicos? Esse aqui é um produto estratégico. E você pode usar ele como? Você pode vender, como você também pode colocar uns 2 biscoitinhos, 3 biscoitinhos desse aqui de cortesia junto com o bolo, que um leva o outro. Então, é estratégico, né? E o que é um produto estratégico? É um produto bom, bonito e barato, né? Por quê? Porque as pessoas comem primeiro com os olhos para depois sentir o sabor. Então, logo se ele vê um produto bonito, você vai ver amanhã a embalagem, você vai ver que vai dar vontade de comer, vai dar vontade de presentear as pessoas. É um produto gostoso, suave, versátil e tem uma durabilidade incrível, gente. 15 dias? Fala sério, né? Você faz e fica vendendo durante 15 dias? Não vai acontecer isso. Por quê? Você vai vender antes, tá? É um produto acessível, ou seja, ó, a pessoa não pensa 2 vezes antes de comprar, né? Você consegue um custo baixo para fazer isso aqui e o cliente gosta dos biscoitos, gente. E o cliente que come, ele quer os biscoitos e depois ele vai provar os outros produtos que você tem. Então a gente pode falar que sim, é um produto de entrada, tá bom? Você pode fazer uma promoção, o cliente que comprar essa semana um bolo ganha os biscoitinhos, poucos, né? É um produto artesanal, chama atenção e ele vai ser embalado amanhã. Vai ser difícil do seu cliente. Eu quero saber de vocês se eu ajudei quanto a estratégia, quanto a produto estratégico, quanto a receita. Quero saber se vocês gostaram. Cadê meu like? E ó, se você lembrar de alguém que vai aproveitar essa receita aqui de alguma forma, vai aproveitar o que eu falei aqui de alguma forma, compartilhe.